Em 2024, tivemos a exibição de Wingman, que foi a grande surpresa das produções de Tokusatsu do ano. A série, que contou com Koichi Sakamoto na produção, foi muito bem aceita pela galera que assistiu. E em 2025, estamos contando com outra produção que conta com Koichi Sakamoto. E no caso, temos a chegada de Extreme Vanguard, também conhecido como Over Limited, que é uma série de Tokusatsu deste ano de 2025, produzida pela empresa chinesa Animaster. E hoje vamos estar conhecendo o que é essa nova série. Fala galera do canal Tokuvlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E aí galera, hoje a gente vai estar conhecendo essa nova produção de Tokusatsu que tá contando aí com ninguém mais, ninguém menos que Koichi Sakamoto na sua produção. Será que ela vai ser tão boa quanto o Wingman? Bom, vamos conhecer essa nova produção no vídeo de hoje. Tá, mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas afinal de contas, do que se trata essa série? Ou afinal de contas, de onde surgiu a ideia de produzir ela? Bom, após o fracasso do não produzido Apocalipse Vanguard, o produtor Kai Yun ficou obcecado e deprimido e meio que decidiu abandonar a indústria de Tokusatsu. E com isso, decidiu registrar a sua nova empresa, a Animaster, para produzir brinquedos licenciados de personagens de quadrinhos, como os personagens da Marvel e da DC Comics. No entanto, em meados de 2023, após acompanhar o sucesso de Hyperspace Guardians, que é um tokusatsu chinês produzido e lançado ali em 2023, ele decidiu assim voltar atrás e juntar algumas equipes e começar a criação do seu próprio tokusatsu, da sua própria série de tokusatsu. E isso ainda ali em 2023. E bom, a escolha inicial para o diretor de ação da série foi a do veterano e lendário Seiji Takaiwa. Porém, o Takaiwa não pôde aceitar a oferta devido a problemas na sua agenda. E bom, como uma forma de substituir o Seiji Takaiwa, já que ele tinha a agenda bem cheia, o empresário dele decidiu apresentar ao Kai um outro lendário diretor de ação, ele mesmo, o Koichi Sakamoto. E com isso, eles firmaram uma parceria lá mesmo no ano de 2024. E já no outono daquele mesmo ano, já iniciaram as gravações e toda a produção da série. E um detalhe interessante é que enquanto eles gravavam as séries, as cenas de ação lá na rua, muita gente achou que o que estava sendo gravado ali era uma continuação de alguma das franquias de Tokusatsu que já tem estabelecidas lá na China, né? Porque, pra quem não sabe, a China ela produz também os seus próprios Tokusatsu, assim como o Japão. Então muita gente achou que aquilo que estava sendo filmado, as pessoas que passavam na rua, né, e viam toda a produção, achavam que aquilo que estava sendo filmado era uma continuação de alguma das séries que eles já tinham visto sendo produzidas e lançadas lá dentro da própria China. E bom, como ninguém falava nada, muita gente meio que ficou com essa dúvida, né, se seria a nova temporada de alguma série ou se seria uma continuação direta, enfim, até o mês de janeiro deste ano de 2025, quando a Animaster anunciou o lançamento oficial de Extreme Vanguard, que teria a data de lançamento prevista para 12 de julho de 2025 e que aparentemente teria cerca de 24 episódios. E agora, vamos conhecer do que se trata essa nova produção de Tokusatsu. E bom, no mundo futuro, uma criatura agregadora de energia negativa, chamada Phantom Evil, ameaça desenfreadamente a civilização humana. E nisso, a gente conhece o especialista em cultura ancestral Sun Ming, que é convocado para o futuro e para criar o conector do ser fantasma para combater o Phantom Evil. Mas ainda assim, não consegue reverter a situação. No último momento, ele via a IA Xiaohai de volta ao passado para entregar o conector ao seu filho, Sun Wangning, para deter a conspiração do Phantom Evil. No entanto, Sun Wangning, incumbido de uma missão crucial em tempos de crise, une-se à travessa Xiaohai e a serena e sábia Jiang Ling para salvar o mundo e reverter todo o futuro. Peço desculpas pela dificuldade para falar os nomes, é porque é um pouco difícil de pronunciar, não tem tanto costume assim. Mas enfim, basicamente a história da série se resume a isso. E agora a pergunta que fica no ar é: será que é boa? Vamos descobrir isso agora. E bom, eu já assisti ao primeiro episódio da série e eu tenho que falar com vocês. Visualmente falando, a série é muito bonita. Ela tem um visual muito bonito, as cenas de luta, elas são muito bem feitas e tudo mais, e ela ainda tem um adendo. Os episódios são extremamente pequenos. Para você ter ideia, o primeiro episódio, ele não chega nem a ter 15 minutos. Então, os episódios são muito curtos. Para quem tem pressa, tá querendo algo para assistir, vale muito a pena. Até porque, visualmente falando, a série é muito boa. A gente tem o primeiro episódio ali que as coisas acontecem muito rapidamente. Então, você tem que ficar ligado, você tem que ficar esperto enquanto estiver assistindo. Então, primeiramente, um ponto positivo é o visual da série. O CGI eu até que achei bom também, até porque, como é uma série com um pouco tempo de os episódios bem curtos,
eles não têm tanto tempo assim pra ficar desenvolvendo uma coisa aqui e ali. Acreditou que por ter 24 episódios, eles vão desenvolver mais o protagonista, tanto a IA que tem lá na série e tudo mais. E é legal que ela é uma série que ela tem muitas referências a outras produções de Tokusatsu. Quem estiver assistindo vai pegar muitas referências a Kamen Rider e a outras produções também e tudo mais. Então, pra mim, o primeiro ponto positivo é o visual da série, porque o visual dela é muito bonito. E não só o visual, mas também a premissa. A premissa da série, ela é muito boa. A questão da história, ela é uma história bem interessante, né? Eu curto muito a questão de viagem no tempo, então eu penso o seguinte, eu acredito que como eles vão trabalhar essa história vai ser crucial para ela ser boa ou não. Em Wingman, usando como exemplo, a gente teve uma história bem simples e que foi bem trabalhada e que foi muito boa. E nessa série, eu acredito que também vai seguir o mesmo caminho, né? A história da série, ela tem uma premissa muito boa, bem interessante, ter toda a questão de futuro, dele ter que alterar o futuro estando no passado, que é o presente dele e tudo mais. Então, pra mim, Extreme Vanguard, ele tem um plot bem interessante, que se for bem trabalhado, cara, vai ser muito bom. Vai atingir talvez, né, atinja o nível que o Wingman atingiu lá em 2024. Então, pra mim, a premissa dessa série é outro ponto muito positivo, que pra mim, se for bem trabalhada, vai ir muito bem. E bom, como eu disse, eu assisti o primeiro episódio, que pra mim foi muito bom, achei muito bom mesmo. A única questão que eu achei um pouco estranha foi a duração, né? O episódio, se eu não me engano, tem menos de 15 minutos, pra vocês terem ideia. Então, é algo que pode incomodar muita gente, porque pela questão dos episódios serem um pouco corridos, fica a impressão de que, tipo assim, talvez eles não vão conseguir trabalhar tudo, mas eu acho que vão sim, até porque o Koichi Sakamoto tá à frente da produção. E a gente sabe que o cara tem um bom histórico com séries, as séries que ele trabalha geralmente são muito boas, então, pô, pra mim, a única adendo é a questão do tempo, né? O episódio foi bem curto, mas mesmo com o episódio curto, deu pra gente ter algumas cenas de ação muito boas, deu pra ter o início do que vai ser essa série e tudo mais, então, como eu disse, os pontos positivos pra mim são o visual e a premissa da série. Com relação aos personagens, não deu pra ver muita coisa, porque foi um episódio muito corrido, tanto que a gente tem mais dos vilões do que do protagonista em si, então a questão é que vale a pena? Por enquanto, tá valendo, muito pela premissa. Então, se você não assistiu Extreme Vanguard, recomendo muito dar uma olhada, porque, cara, a premissa dessa série parece ser muito boa, e nesse primeiro episódio, pelo menos, eu gostei bastante. Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se você já assistiu Extreme Vanguard, se pretende assistir e tudo mais. E, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço e até a próxima!